Oi pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar de Naruto, mas especificamente sobre as guerras. Praticamente, né, o universo de Naruto é voltado para muitas batalhas, mas especificamente 4 guerras que geraram as 5 grandes nações, na qual vários países acabaram sendo prejudicados. As 5 grandes nações formadas por poderios, na qual os ninjas se consistiram através de suas regiões. E meio que eles acabaram entrando em guerra por conta de poder e território, já que necessariamente eles têm territórios diferentes que meio que enfraquece a sua economia. Então, muitos países acabaram necessariamente entrando em conflito e gerando várias guerras, e também os heróis de guerras, né, que ficaram famosos por defender a sua nação. Então, vamos falar aqui sobre cada uma delas. A primeira delas é a chamada Guerra ou Estados Combatentes, que é as antigas guerras. Para quem não sabe, não existia nação. Praticamente existia, tudo era voltado para os clãs, cada clã se consistia no seu. E eles eram clãs mercenários, onde eles defendiam, cada clã era pago para defender o país de cada terra, que eram chamados de senhores feudais. Eles defendiam, lutavam com vários clãs de todos os lados. E era luta sem fim. Eles lutavam com tudo que tinham, até crianças iam para a guerra e várias crianças acabaram morrendo nesses conflitos. Os mais famosos eram o clã Senju e o clã Uchiha, sendo que vários Uchihas acabaram morrendo pelos Senjus e os Senjus também acabaram morrendo pelos Uchihas. Vários membros acabaram morrendo e vários clãs acabaram sendo dizimados por conta disso. Vale se destacar que cada clã também possuía a sua técnica secreta ou até a sua Kekkei separada, como o clã Uchiha, que tinha o Sharingan, e o clã Senju, que tinha as 1000 habilidades. O clã Senju necessariamente fez um apaziguamento, já que o Hashirama fez um apaziguamento com o Madara. Os dois clãs se uniram e se tornaram muito fortes, ao ponto de os outros clãs pensarem que necessariamente eles poderiam acabar sendo dizimados, já que o clã Senju e o clã Uchiha juntos, eles acabariam sendo derrotados, então eles acabaram se unindo. Outras nações acabaram aderindo a essa nova forma, assim gerando 5 nações: a do relâmpago, a do fogo, a da terra, a da água e a do vento, que é a aldeia da areia, cada um deles com suas culturas, costumes e tradições. Porém, né, entre essas guerras e poderio, Hashirama acabou adquirindo 8 das 9 bestas de cauda, sem o Shukaku, já que o Shukaku já pertencia à aldeia da areia. Então, ele necessariamente, como uma boa pessoa, ele tentou apaziguar os conflitos que já estavam sendo travados entre as 5 grandes nações. Ele dividiu as bestas de cauda entre as 5 grandes nações para manter o equilíbrio do poder ali e não deixar que ninguém acabe necessariamente morrendo, desnecessariamente gerando uma guerra. Só que o que aconteceu? A raposa de 9 caudas ficou com a aldeia da Folha, que é a mais poderosa de todas, devido à luta do Madara com a Hashirama. E meio que foi selado na mito Uzumaki, assim passando por gerações a tradição dos clãs Uzumaki. Necessariamente nesses conflitos de bestas, eles necessariamente não tinham certo controle entre as bestas de cauda, que eram para ser os Jinchurikis, e meio que eles tinham muita dificuldade em assimilar essas habilidades. Então, necessariamente, o clã Uzumaki era muito temido e respeitado não só por ser aliado de uma grande nação, como também por ter técnicas de selamento que potencializariam a aldeia da Folha se caso um Jinchuriki de outra nação fosse pego pelos membros do clã Uzumaki. Porém, com a morte do primeiro Hokage, vai se destacar que provavelmente boa parte dos primeiros Kages, que eram muito poderosos, que já estão aparecendo aí, morreram. Um deles foi provavelmente o Hashirama, também morreu, que meio que começou a gerar mais conflito e muito mais conflito devido a que outras nações, as 5 grandes nações, começaram a pegar partes de algumas coisas das outras vilas, e assim gerou a primeira grande guerra ninja, já que eles necessariamente queriam mais território, e assim eles acabaram gerando a primeira guerra. O que se tem de efeitos da primeira guerra foi provavelmente a morte do primeiro, segundo Tsuchikage, não só das épocas dos primeiros, os primeiros Kages também provavelmente já morreram, e entre a primeira guerra também já deveriam ter morrido. Mas o que sendo esse detalhe é que 5 grandes nações se envolveram, e provavelmente o segundo Mizukage, Gengetsu Hozuki, acabou morrendo naquele período. Então, junto com o segundo Tsuchikage Mu. Vai se destacar também que nesses períodos de primeira guerra, eles talvez morreram nessa daí ou morreram na outra guerra, mas possivelmente tem participação que seja na primeira guerra, já que na segunda as únicas aldeias que se envolveram foram Konoha, areia, pedra e chuva. Mas isso não significa que as outras aldeias também não ficaram envolvendo sim.
Provavelmente eles também morreram na Segunda Guerra, mas seja provável que tenham morrido na Primeira Guerra. Mas voltando ao assunto, eu também tenho um tratado de apaziguamento entre a Aldeia da Nuvem com a Aldeia da Folha, que foi o segundo Ai e o Tobirama. Claro, esse laço foi quebrado pelos irmãos Ouro e Prata, onde a morte do segundo Raikage aconteceu, e não muito em breve a morte do Tobirama também aconteceu, nomeando o Hiruzen como o terceiro Hokage. E assim, possivelmente, se o Gengetsu e o Mu também morreram naquela época, o Noki se tornou Tsuchikage, e o terceiro, o Mizukage, também acabou se tornando o terceiro entre esses períodos. E também vale se destacar que isso aconteceu por conta da divisão das bestas de cauda, meio que eles queriam mais território, eles tinham as bestas de caudas e eles tinham que manter elas no seu território, já que eles eram de significado de poder. E assim, houve um apaziguamento de 20 anos, já que as aldeias ficaram totalmente prejudicadas, velho. Todas as organizações estavam totalmente destruídas por conta da guerra. E esse período de fraqueza, as vilas menores também já estavam em períodos de guerra, as 5 nações também já estavam muito mal equiparadas assim com os períodos de guerra, o terceiro tentava manter-se ali, e isso estourou o estupim para a Segunda Guerra Ninja de Naruto, na qual houve mais mortes e mais conflitos, e também vai se destacar que foi nesse período, provavelmente, que também houve a habilidade de tentar utilizar Jinchuriki nas grandes guerras ninja, já que vai se destacar que foi o segundo Kazekage que propôs essa ideia. Possivelmente o segundo Kazekage também morreu traído na sua própria aldeia, e assim sumiu o terceiro Kazekage, que também foi conhecido como nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial Ninja, como o maior Kazekage de todos os tempos. Vale se destacar também que não foi só ele, os pais de Sasori morreram nessa guerra, assim também deixando famoso o pai do Kakashi, Sakumo Hadaki, como o canino da presa branca da Folha. Também vale se destacar que nessa guerra os Sanin lendários ficaram conhecidos foram nomeados, né, os 3 ninjas lendários pelo Hanzo da Salamandra. Vale se destacar que muitas guerras aconteceram e a Tsunade ficou conhecida como a maior ninja médica de todos, já que ela foi a primeira a propor um membro médico no corpo lá de toda a corporação de um time de equipes. Vai se destacar que ela era também conhecida como uma das maiores médicas de todos, já que junto com ela equiparava a Shio, e ela era mais poderosa do que a Shio da Areia. Isso significa que a Aldeia da Folha e a Aldeia da Areia também viveram grandes conflitos entre esses períodos de guerra, onde acabaram necessariamente morrendo várias pessoas, como os pais de Sasori e também vários membros da Aldeia da Chuva, que foi o palco do campo de batalha. Vale se destacar que os pais de Nagato também morreram nessa época. Falando em Nagato, por Nagato ser um Uzumaki, vai se destacar que foi na Segunda Guerra que o clã Uzumaki acabou sendo destruído, já que necessariamente com o estopim da guerra, várias aldeias temeram necessariamente atacar a Aldeia da Folha, então eles atacaram seus maiores aliados, que era o país do Redemoinho, porque o clã Uzumaki tinha grande habilidade de selamento, e como os Jinchurikis necessariamente já estavam sendo utilizados em guerras, eles temiam que a Aldeia da Folha roubasse mais um Jinchuriki, já que eles tinham a posse do 9 caudas. Vale se destacar também que é provável minha teoria, ou teoria de várias pessoas, ou quem sabe que não seja só isso, mas aqui estimula-se que a Aldeia da Folha, Areia, Pedra e Chuva ocasionaram essa guerra, né? A Aldeia da Folha não necessariamente tinha uma amizade muito forte com a Aldeia da Pedra, devido ao que aconteceu na primeira reunião dos 5 Kages, que necessariamente eles acreditam que alguma aldeia destruiu o país do Redemoinho que gerou, ou seja, foi a Aldeia da Folha, provavelmente, que através da morte do clã Uzumaki, foi a Aldeia da Folha que gerou a Segunda Guerra Ninja, atacando a outra vila, que assim atacaram as outras vilas, e assim acabaram necessariamente gerando várias guerras, né? Então foi com a destruição do clã Uzumaki que provavelmente gerou-se a Segunda Grande Guerra Ninja. Só uma teoria da gente. Mas bora aqui falando sobre a Terceira Grande Guerra Ninja. Houve um apaziguamento, uma trégua devido a tudo que foi falado, né? Várias pessoas tiveram seus nomes conhecidos como, eu já falei, o terceiro Kazekage, vários membros. Provavelmente o pai do Gaara também ficou conhecido nesse período por manipular o pó de ouro. Vários membros da Aldeia da Folha, como o Sanin lendário, Sakumo Hadaki, e vários ninjas também viveram nesse período, como o trio Ino Chikachou também provavelmente acabou vivendo nessa época, e vários outros membros também acabaram necessariamente nesse período de guerra.
A Terceira Grande Guerra Ninja ocasionou-se também por um conflito de terras. Não se sabe necessariamente como se originou. Vale se destacar que várias pessoas ficaram reconhecidas nesse período de guerra, como Sasori, que ficou conhecido como Sasori da Areia Vermelha, que necessariamente matava várias pessoas e deixava sangue esparramado por aí. Ele era um dos melhores usuários de marionete de todos os tempos. Esse daí, a Terceira Guerra, foi o mandato do terceiro Kazekage, do terceiro Mizukage, provavelmente do terceiro Tsuchikage, que no caso era o Onoki, e do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e do terceiro Raikage. Era na época dos terceiros a Terceira Guerra. E também vários deles ficaram famosos, como o terceiro Raikage, que ficou conhecido como armadura humana, por simplesmente servir para impedir 1000 soldados de outras vilas atacarem o seu esquadrão da Aldeia da Neve, que estava muito em baixa. Então ele ficou e acabou morrendo, e assim morreu na Terceira Guerra o terceiro Raikage. Nessa terceira período também provavelmente morreu o terceiro Mizukage, que ele necessariamente criou. Intensificou os períodos da Aldeia da Névoa Sangrenta. Provavelmente ele morreu porque ele foi ou assassinado por Obito ou morreu de alguma coisa. Mas provavelmente acredito que tenha sido Madara que tenha matado ele, já que necessariamente Madara deveria necessariamente manipular o Mizukage para fazer com que Obito visse o que ele viu, já que o Zambu da Aldeia da Névoa só recebe ordens do Mizukage. Então, para ele receber ordens do Mizukage, provavelmente o Madara matou o terceiro Mizukage e assumiu seu lugar, ou ele estava manipulando o Mizukage, e assim, quando o Madara viu que o Obito fez o que ele fez, necessariamente ele acabou matando o Mizukage, como o Obito fez com a Konoha, que quando o Genjutsu fosse dissipado, ele acabaria morrendo mesmo assim. Vale se destacar que o terceiro Kazekage também morreu nesse período, ou provavelmente uma ideia é que no Shippuden foi dito que Sasori gerou uma guerra por matar o terceiro Kazekage. Então vai se destacar que provavelmente ele matou o terceiro Kazekage, que talvez gerou a Terceira Grande Guerra Ninja. Talvez seja só uma teoria. E também vai se destacar que vários membros também, quando ficaram famosos, várias pessoas morreram nesse período, como supostamente o Obito morreu nesse período, né? A Pakura morreu nesse período devido aos conflitos com a Aldeia da Névoa, com a Aldeia da Areia. O Hasa acabou assumindo o papel como o Kazekage, então necessariamente Pakura acabou morrendo nesse período. O Gari talvez provavelmente morreu nesse período também. E também vale se destacar que a facção dos 7 espadachins da Névoa acabaram morrendo, 3 acabaram morrendo, e outros membros mais antigos acabaram morrendo também, menos Mangetsu, Hozuki e Ringo Ameyuri. Esses, no caso, acabaram morrendo de doença, né? Já que necessariamente não poderiam ser vencidos, então acabaram morrendo de doença. Mas tirando isso, vários outros membros da Aldeia da Névoa acabaram morrendo. E na Terceira Guerra, Maito Dai abriu os 8 portões e acabou dizimando 3 dos membros do esquadrão dos 7 espadachins da Névoa, ocasionando a dissipação dessa tão famosa facção dos 7 espadachins da Névoa. E essa daqui são as 3 guerras ninja. Vai se destacar que eu vou fazer uma separada para a 4ª Grande Guerra Ninja, que todo mundo conhece, né? A famosa Guerra de Naruto. Vai se destacar que na segunda e na terceira ficou famoso também a Katsuki, que era para servir, né, como base para impedir as guerras, mas acabou se revoltando, né, e gerando mais conflitos ainda para a 4ª Grande Guerra Ninja, que eu vou falar em outro vídeo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal. Sim, obrigado por tudo. Valeu e tchau.